Bom dia a todas e todos. Estamos aí com o nosso Shima, aguardando o nosso momento para falar aqui na nossa especialíssima coluna Direitos das Manas. E hoje a nossa temática é abandono afetivo. Então, eu selecionei uma decisão que saiu ontem no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, que fala a respeito de um pai que foi condenado a pagar o valor de R$30 mil a título de danos morais em favor da sua filha, a qual ele abandonou quando tinha 6 anos de idade. Então, a gente vai falar um pouquinho assim, o que fazer diante do abandono do pai, ou da mãe também, né? Mas a ampla maioria das vezes, o que acontece quando há abandono é por parte do pai. Então, existem vários aspectos que vão ser prejudiciais para a criança quando ela é abandonada pelo genitor, né? Até aqui, a desembargadora aqui coloca que o pai esqueceu de uma máxima que é: existe ex-marido, mas não existe ex-pai. Então, a responsabilidade com os filhos, ela é constante e permanente, né? E aí, o que a mãe ou quem está responsável pela criança, ela vai poder fazer? Ela pode ajuizar uma ação de alimentos, né? Para que o pai pague mensalmente um valor referente aos alimentos, que esse valor ele vai ser utilizado para pagar transporte, educação, moradia, luz, água, comida, enfim, né? Tudo que a criança precisa para se desenvolver. Mas aí a gente está falando de uma questão material. Então, no direito, né, a Constituição ela nos dá a possibilidade de pleitear, né, na justiça, tanto por danos morais quanto por danos materiais. Então, os danos materiais são todos aqueles danos referentes à matéria, né, a algo que eu preciso. Eu preciso dar comida lá para me alimentar, eu preciso pagar a mensalidade da escola, ou eu preciso pagar o transporte, ou, enfim, um dentista, um médico, um medicamento, né? Tudo isso gira em torno das questões materiais. Mas a Constituição, ela também tutela, ela protege as questões relativas aos danos morais. Então, o dano moral, ele é extrapatrimonial, ele está relacionado com a dor, com aquilo que a pessoa sente, né? Com o sentimento. Então, quando a gente fala em dano moral afetivo, está relacionado a um dano moral, que vai girar em torno de como a pessoa pensa que os outros a enxergam, como que ela mesma enxerga a si própria, né? Tudo que ela sente, né? Que pode trazer consequências danosas para o seu psicológico, né? Que nesse caso mesmo, a menina que a filha teve várias doenças, né? Causadas pelo abandono afetivo, e aí entra uma coisa muito importante: como que a mãe provou? A mãe provou através de laudos psicológicos. Eu já até comentei aqui em outra oportunidade, né? O quanto é importante o acompanhamento psicológico nas ações judiciais, porque isso dá um embasamento, principalmente quando a gente fala em dano moral, que não é fácil provar o dano moral. Não basta eu arguir para o juiz lá que houve um dano moral, eu preciso comprovar isso. E como que eu comprovo a dor da pessoa? Então, é algo muito, muito difícil, né? E quando a gente traz os laudos psicológicos ou de assistente social, isso traz um conjunto probatório de peso para que a gente consiga procedência na nossa demanda judicial. Claro, né, gente? Nada paga 30... O que é R$30 mil hoje, né? Hoje que... Ainda mais hoje que o dinheiro está valendo tão pouco diante, né, das ações políticas que a gente tem no país. Mas é uma forma, então, de corrigir essa situação, ao menos um pouco, né, para essa criança, para esse filho que foi abandonado. Também, ontem, inclusive, eu orientei uma pessoa de Florianópolis, a Karen, né, mandar um beijo para ela, e a gente falava sobre isso. Então, é importante também que as pessoas saibam que as ações relativas a alimentos são ações urgentes, né? E que existem instrumentos jurídicos que a gente pode utilizar para que o juiz dê uma decisão urgente, ou seja, uma decisão liminar. E, então, isso é preciso também estar atento, né? Quando a gente fala em abandono
do pai em relação ao filho ou à filha. Então, o abandono ele pode gerar uma repercussão tanto naquilo que se refere aos danos materiais, que é relativo à pensão alimentícia, quanto aos danos morais também, e já existem alguns julgados nesse sentido. É algo relativamente novo no Brasil, mas essa decisão que saiu ontem, tá? Então, é uma decisão aí quentinha, foi a terceira turma do STJ, Superior Tribunal da Justiça, que fica lá em Brasília, né? São as instâncias superiores que a gente chama. Então, a gente tem nas comarcas, as comarcas às vezes equivalem a um município ou mais municípios, né? Então, as comarcas, a gente tem as varas, né, judiciais, a gente tem os juízes monocráticos ou singulares, que dão decisões monocráticas. Havendo recurso, vai para os tribunais regionais, né, Tribunal da Justiça, que fica geralmente nas capitais de cada estado, que é a segunda instância. Então, juiz, primeira instância, tribunais regionais, tribunais da justiça, segunda instância. E em Brasília nós temos os tribunais superiores, né, que são o STJ, o TST, o TSE e o STM, de acordo com cada matéria que está sendo tratada. E, por fim, no último grau, né, nós temos o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que é composto por 11 ministros, né, e hoje é tão falado, e o STF ele vai ser responsável por dar a última decisão naquilo que se refere a questões constitucionais, porque o STF é o guardião da Constituição. E esses direitos aqui que a gente está falando, eles estão previstos no Código Civil, no Código de Processo Civil, que são leis gerais, mas eminentemente a gente tem também a previsão no artigo 227 da Constituição Federal, que trata da família, do dever que uns temos com os outros, né? Inclusive é interessante de colocar aqui, o dever de prestar alimentos não é somente de pai para filho ou de mãe para filho, é também dos filhos para os pais, de avós para netos, de netos para avós e todos os demais familiares, né? A família tem um dever de se ajudar mutuamente. Caso ela não faça isso espontaneamente, existem as leis que nos dão instrumentos e garantias para a gente exigir isso na justiça. Além aqui do Código Civil e da Constituição Federal que eu falei, tem a Lei 5478, que é uma lei específica que trata de alimentos. Inclusive, a mãe, quando está grávida, também tem direito aos alimentos gravídicos. Tá? É importante saber isso também. Porque é muito comum, aqui em Santa Catarina nós temos um número altíssimo de mulheres que sustentam sozinhas, né, os seus filhos, e muitas crianças, inclusive, sem o registro do seu pai na sua identidade, que aí é um assunto para um outro dia de coluna, né, que é o relacionado ao direito ao nome, que também é um direito humano fundamental. Tudo isso que eu falo aqui na coluna são direitos fundamentais, são direitos humanos. Às vezes as pessoas pensam que direitos humanos são apenas os direitos de quem comete crimes, de quem está preso. E eles também têm esses direitos porque eles também são humanos, certo? Mas todos nós somos sujeitos, né, que temos os direitos, né, os nossos direitos humanos. Quando a gente pensa na seara trabalhista, na seara civil, consumidor, tá? Todos têm. Inclusive. Então, gente, hoje seria esse o assunto que eu queria colocar para você sobre o abandono afetivo, trazendo essa notícia de que ontem, então, houve uma decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, em Brasília, condenando um pai a pagar R$30 mil a título de dano moral por abandono afetivo de uma filha, que ele abandonou com 6 anos. Então, é importante a responsabilidade dos pais com os filhos, para que eles possam, né, se desenvolver bem e ter uma vida digna quando adultos. Tá bem? Um grande beijo para todo mundo que acompanha o Portal Desacato, para o Raul, para a Rô, para a Júlia, para todo mundo que está aí nos acompanhando e que faz parte dessa maravilhosa programação da Manhã com Dignidade. Não esqueçam de sentar o dedo no like, compartilhar e contribuir no Pix do Portal Desacato. Valeu? Beijo!